Lua, a linguagem de programação que fez o jogo virar. Vou estar reagindo aqui a um vídeo do canal Nerdologia sobre essa linguagem brasileira, né? Que é muito popular em todo mundo, principalmente para a produção de jogos, né? Mas vocês vão ver que eles vão falar de outros setores que tem. E ela é um dos meus xodós, eu acho muito legal a linguagem Lua. Eu acho muito maravilhoso que o Brasil conseguiu criar uma coisa dessas, né? Mostrando que a gente tem o potencial. A gente sabe que a gente tem muito potencial, né? Mas raramente a gente vê isso num projeto que é tão mundial, tão global, né? Tão lindinho, tão fofinho e que é de videogame, pessoal. Então vamos dar uma olhada no vídeo que o Nerdologia fez. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Malfátio, podcaster, youtuber, aficionado por jogos de videogame e tecnologia. E hoje nós vamos falar de uma verdadeira inovação 100% brasileira que você, mesmo sem saber, já deve ter usado em vários momentos do seu dia a dia. Imagina que você está esquentando sua pizza no micro-ondas enquanto joga o seu jogo favorito. Seu personagem corre, salta entre plataformas e blocos e, de repente, ganha aquela energia especial. Cada movimento conta. A mágica por trás dessa experiência toda pode não ser visível para você, mas quem está no controle é a Lua. E eu não tô falando do satélite natural da Terra não, mas de uma linguagem de programação que permite que tudo isso aconteça. Para você entender melhor essa história, vamos voltar para o passado lá na década de 90. Especialmente 1992. Esse foi um ano de inovações transformadoras em vários segmentos. Aqui no Brasil, a referência em inovação já era a Petrobras. Naquela época, o cenário de exploração de petróleo em alto mar estava numa fase de crescimento e desenvolvimento importante, impulsionado pela descoberta de reservas em águas profundas, especialmente na Bacia de Campos, que se tornaria uma das mais produtivas do país. A tecnologia de exploração em alto mar estava em evolução e as plataformas flutuantes permitiam perfurações em águas cada vez mais profundas, o que também representava um grande desafio técnico. Por conta das condições climáticas adversas, a complexidade da logística e a necessidade de equipamentos especializados precisavam ficar em um ambiente um tanto quanto compacto. A Petrobras era a principal operadora do setor e também era parceira do Instituto Tecgraf da PUC-Rio desde 1987. Como duas cabeças pensam melhor que uma, a Petrobras apresentou ao pessoal da Tecgraf dois desafios que exigiram muita inventividade dos pesquisadores, dando a eles a liberdade e o incentivo para pensarem fora da caixa. O primeiro desafio era criar 14 interfaces de programas de engenharia que conseguissem processar rapidamente uma grande quantidade de dados gerados durante a perfuração de poços de petróleo. E que loucura pensar isso, né, pessoal? Estamos falando em 92, ok? Vocês viram os computadores ali, monitor de tubo e tal, os tipos de programa que estavam rolando ali. Aí tu chegar e dizer assim, precisamos de 14 interfaces para visualizar dados diferentes. Era muito mais lento programar, muito mais limitado as bibliotecas que a gente tinha de criação de gráficos, né, de análise de dados, e principalmente o que era aberto, desse tipo de coisa. Isso é muito louco, gurizada. Eu consigo só lembrar a transição disso, porque quando eu entrei na faculdade foi 2008. 2008 tinha muito projeto open source, muita coisa por aí, mas era uma coisa do tipo, preciso de uma biblioteca que desenha uma interface gráfica e tal. Tu procurava no Google, né? Tu procurava na internet e tinha tipo uma. Tinha tipo duas. Eu preciso de um negócio que faz tal algoritmo. Geralmente tinha, tá? Eu lembro que raras vezes teve um momento na faculdade que eu lembro que assim, nossa, eu preciso de uma implementação de tal algoritmo. E daí eu procurei e daí tipo tinha 3 resultados. Tinha o meu projeto que estava no meu GitHub, que eu tinha começado a implementar. Tinha a cadeira que tinha
o desafio de fazer isso e tinha o paper original do autor que criou esse algoritmo. Foi uma das únicas vezes que tinha tão pouca coisa. Mas mesmo assim, imagina, você precisa criar 14 interfaces para ver esses estilos de dados diferentes aqui, e 92 te vira, tá ligado? Então foi um projeto foda, assim, deve ter sido um projeto que, pra época, foi um desafio descomunal. O segundo era desenvolver um software com uma interface que permitisse visualizar todas essas informações de forma clara e eficiente. No começo, a equipe do TechGraph decidiu abordar os problemas de forma separada e começou a usar uma linguagem chamada SOL, Simple Object Language. Esse projeto da própria universidade foi criado para organizar e manipular dados genéricos, e a ideia era que funcionasse bem, já que os engenheiros lidavam com uma quantidade enorme de informações durante a perfuração dos poços de petróleo. Mas apesar do nome promissor, o SOL não entregou o que era esperado. Ele ajudava a organizar os dados e a exibi-los na tela, mas não era suficiente para resolver todos os desafios que a equipe enfrentava. Para enfrentar eu não conheço, eu lembro quando eu li sobre a história de Lua um tempo atrás, eles falam desse precursor para a linguagem que se chamava SOL. Eu até vou ver se eu dou uma procurada aqui na sintaxe da linguagem, pra gente ver como é que se parecia isso e pra gente ver o que sobrou no Lua hoje. Porque esse vídeo aqui deles, eu já tinha dado uma olhada antes, ele não vai entrar em muitos detalhes, tá ligado? Olha só, inclusive esse é o código que eles mostraram ali, mas isso não é SOL. Isso é uma linguagem que eles chamaram de DEL, Data Entry Language. E ele parece ser um formatinho bem simples, que a gente pode colocar cada linha dados, né? E daí ele tem esse aqui, gasket, por exemplo, .m maior que 30, gasket.m menor que 3000, que parece ter sido feito exatamente para o tipo de dado que eles estavam usando na Petrobras. E esse aqui é a linguagem SOL, olha só. Parece um pouco Lua, né? Só que tem essa coisa type, @track, é um negócio, tem a tipagem explícita, Lua não tem, né? A princípio. X number, Y number, o valor Z igual a 0, parece os objetos de Lua. Tables de Lua, né? Type, @line. Interessante. Fazia muito tempo que eu não pensava nisso. E, cara, que coisa mais louca. A sintaxe de SOL foi influenciada pela BibTeX, que é a linguagem de escrever referência do LaTeX. Vocês estão ligados disso? Não é nem, eu não diria, não é nem uma linguagem Turing completa, talvez seja, mas é uma linguagem de marcação de texto, eu acho. E também uma linguagem que se chamava UIL, User Interface Language. E daí eles perceberam que não precisavam de declaração de tipo na linguagem. Tá, beleza. E eles eventualmente chegaram no Lua. Aqui já tá aparecendo, beleza. Vamos continuar o vídeo, mas interessante. Tal problema por completo era necessário algo mais simples e prático. Afinal, os engenheiros da Petrobras, que não eram programadores, precisavam de uma ferramenta que permitisse ajustar e controlar essas informações de forma mais amigável. Foi assim que, em 1993, os desenvolvedores decidiram deixar o Sol de lado e criaram a Lua. Essa nova... Isso daqui é uma coisa muito legal, que às vezes eu fico tentando explicar por que Lua é tão maneiro para as pessoas que não são muito técnicas, ou até para pessoas que sempre usaram linguagens de script hoje. Porque hoje eu acho que é mais comum que a maioria dos programadores usem linguagem de script, JavaScript, Python, PHP. E a diferença disso para uma linguagem compilada é difícil às vezes de explicar para as pessoas. Mas o que eu acho que era importante para a Petrobras naquele momento, que ele deixou claro ali falando mais ou menos, é que assim, eles iam ter os computadores deles lá, que iam estar instalado o sistema da Petrobras, que ia estar coletando esses dados e que ia ter as interfaces gráficas ali. E eles precisavam manipular um pouco o comportamento desses programas, mudar talvez como eles estivessem funcionando, mudar como é que eles estavam processando esses dados, de maneiras que talvez não tivessem sido pensadas antes pelos programadores originais lá. E as pessoas que estavam lá nas plataformas não eram os programadores, eram os técnicos, né, os engenheiros profissionais daquelas coisas específicas ali, para fazer aquele tipo de extração, aquele tipo de trabalho que estava ali. Então, para a gente não ter que mandar os programadores para o mar, né, e eles não precisarem que nem o Sérgio Foguetes passar por experiências de quase morte caindo da plataforma e tal, né? Porque provavelmente a gente ia cair como programadores lá. Eles criaram essa linguagem que era simples, né? A Lua, a linguagem simples, que tem uma sintaxe mais amigável, que tu pode mesmo sem
ter aprendido linguagem de programação, meio que olhar assim intuitivamente, eu entendi, sabe, bota um número aqui, bota esse nome aqui. E essa linguagem, ela ia dar acesso a essas funcionalidades para mudar um pouco o comportamento. Ela ia expor esses dados para uma linguagem e ela ia permitir tu colocar novos comportamentos que não estavam no programa lá. Então, não sei se vocês estão ligados, por exemplo, o OBS ele tem um sistema de plugins que usa Lua, tá? E quando eu faço Alt Z no meu mouse aqui, eu tenho essa função de zoom. Essa função de zoom, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Ela tá aqui, ó, e ela é Lua, beleza? E claro, tem um monte de coisa complicada. Mas eu queria ver se eu achava algumas coisas aqui que poderiam ser divertidas pra gente olhar. E daí, por exemplo, ele tem essa função aqui, ó, Get Target Position Zoom. E ele tem aqui Local Mouse, Get Mouse Pos. Olha só, ele tem uma funçãozinha. Essa funçãozinha, o OBS expôs pra gente. Lá dentro do código do OBS, ele tem uma maneira, né, que tu pode fazer a linguagem Lua ter acesso a chamar essa função. Quando ela chama essa função getMousePos, ela vai receber um XY que é o meu mouse, o XY do meu mouse. E daí tem um monitorInfo aqui. E daí ele usa esse monitorInfo e o mouse XY para fazer um cálculo, entendeu? Ele tem esse size aqui, que é o tamanho do zoom da tela e tal. Então a ideia toda do Lua é que o OBS é muito complicado. Porém, com algumas informações úteis do OBS e também com alguns caminhos que ele me deixa modificar o comportamento dele, a gente pode estender essa funcionalidade sem precisar modificar o código do OBS. Quem compilou o OBS, né, quem distribuiu, programadores originais do OBS, te dão o software lá. Com esse mesmo software, mais um script diferente, eu posso ter comportamentos diferentes. E a simplicidade da Lua nesse sentido é muito boa. E eu vou comentar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar mais pra frente do vídeo, mas eu espero que tenha ficado um pouquinho claro como isso foi importante naquela época, pensando nesse contexto das plataformas, de que não era as pessoas que teriam o potencial de modificar o software original da maneira como geralmente a gente faz, que é compilando ele. A linguagem se destacou por sua versatilidade, resolvendo os problemas propostos. A Lua é super acessível. Com apenas 25 mil linhas de código, ela foi projetada para ser simples, eficiente e flexível. Fácil. Tá, e daí algumas coisas para falar sobre isso. 25 mil linhas de código é código pra caralho? É. Porém, para uma linguagem de programação inteira com a versatilidade, né, e eficiência que ela tem, é muito pouco. Outra coisa que eu não lembro se ele vai dizer no vídeo, então eu já vou dizer aqui agora. Lua é muito pequena compilada. Ela tem menos, eu sempre esqueço o tamanho, depois eu vou ter que consultar e botar aqui, mas acho que ela tem menos de 300 KB compilado, ok? Se vocês pensarem quanto é que tem o binário do OBS, não lembro também, talvez eu procure e bote aqui, mas alguns megas, sabe? 50, 100 mega, tá? Mais outras coisas extras que ele inclui. 300k disso deve ser o interpretador de Lua que o OBS colocou dentro do código dele. Com esse interpretador de Lua, a gente pode incluir a funcionalidade de estender esse programa usando a linguagem Lua. Agora pensem em 90 e poucos, né? Um disquete tem 1 mega e alguma coisa. Ok? Nessa época o pessoal ainda usava disquete. A internet era muito lenta. Demorava muito para baixar 300k. Então, se a gente tentasse colocar Python, que o interpretador eu não lembro quanto é que é, mas eu acho que é alguns mega depois de compilado, se a gente tentasse colocar bibliotecas Java e outras coisas para estender isso, além da gente ter essa dificuldade, no caso do Java, né, não ser uma linguagem de script, teria que fazer algum sistema de arquivo de configuração e tal, alguma coisa para ler, ia ser muito mais pesado. Então, o design da linguagem Lua, que depois vai ser aproveitado em outros mercados, teve isso. É extensível, é fácil de usar e é leve. É fácil de integrar nos programas da linguagem C. Ela foi pensada para isso. E daí aqui eles mostraram a sintaxe, né? Que ele está definindo uma variável. Não sei se essa sintaxe de Lua está correta agora. Faz um tempo que eu não programo em Lua. Até depois eu quero mostrar uns códigos que eu fiz e que eu estou fazendo para vocês. Mas eu estou olhando isso aqui e eu não tenho certeza se esse código em Lua está correto. Principalmente essa coisa aqui. Facilmente integrada em diversas aplicações, funcionando de maneira leve e rápida. As tabelas da Lua podem ser usadas para várias coisas, desde manipular dados como eventos de cliques, até conectar informações relacionadas entre si, como botões e menus. Isso deixa a linguagem mais simples de usar, já que uma única estrutura resolve várias situações. O que ele estava explicando aí
As tabelas de Lua são o que em outras linguagens às vezes tu vai ver chamar de objeto, eu acho que até chamei de objeto aqui, de mapas, né? Que são assim, você tem um valor e uma chave e um valor. A gente tem um índice e um valor que esse índice está apontando. Da mesma maneira que tu tem, né, arrays, os índices são 0, 1, 2, 3, até o tamanho inteiro do array, tu pode ter, por exemplo, strings, né, palavras indexando as coisas. Só que em Lua, tu pode ter qualquer primitiva da linguagem indexando qualquer outra primitiva da linguagem. Uma coisa que geralmente as linguagens que têm esse tipo de coisa também têm. Porém, em Lua é tudo perfeitamente assim misturável, ortogonal, não tem muitos casos em que assim, tipo, mas se você fizer isso não funciona e tal. E a tabela também é uma primitiva da linguagem, né? Então é um dos tipos padrão que tem na linguagem. Então ela é bastante simples de aprender, tem pouca coisa diferente para lembrar e aprender, porém, compondo algumas dessas coisas dá para fazer programas extremamente complexos, o que é muito legal. Ela tem uma facilidade para aprender, e ela tem um teto, né, de aprendizado do que a gente pode fazer com a linguagem muito grande, dá para fazer umas coisas muito legais. Sem a necessidade de várias formas complicadas de organização. Você não precisa se preocupar em definir o tipo de cada dado o tempo todo. Ela se ajusta automaticamente durante a execução. Imagine só, é como jogar uma bola e deixar que a Lua decida se ela vai driblar ou vai chutar. Ela tem, Ela tem a tipagem dinâmica, ou seja, a gente não precisa declarar qual o tipo da variável no momento que a gente declara ela, diferente da Sol, que a gente acabou de ver que ela tinha que fazer isso. Só que eu acho que a Lua tem, deixa eu até procurar no Google para não falar bobagem. Tá, beleza, eu procurei aqui, que eu ia dizer, ela tem tipagem dinâmica e ela não tem a tipagem fraca. O que a gente diz que é a tipagem fraca? Tipagem fraca é quando é muito fácil da linguagem reinterpretar, né, fazer a coerção, que a gente chama a conversão de um tipo em algum outro tipo. Então, por exemplo, o JavaScript tem uma tipagem, principalmente quando a gente não está usando lint, quando a gente não está usando as versões mais novas, quando a gente não está usando aquele monte de regra para deixar o JavaScript menos insano. Se tu tentar somar um número com um booleano, provavelmente ele vai converter o booleano num número e vai fazer a soma, né? Ele vai transformar em 0 ou 1 o booleano e fazer a soma. Em C, geralmente é isso também, porque tem menos tipos diferentes em C, também tem isso. JavaScript, se tu fizer uma string com um número e a string parecer um número, ele vai converter e vai transformar no número. Se tu inverter, ele vai transformar o número em string e concatenar as duas. Então, JavaScript tem a tipagem fraca. Em Lua, ela tem a tipagem forte, que a gente poderia chamar, mas eu procurei ele na internet para confirmar, né, e o pessoal fala que ela não tem tipagem fraca, mas ela tem alguns tipos de coerção e tal, então algumas linguagens vão ser extremamente chatas, elas não vão deixar rolar nenhuma conversão implícita. Lua às vezes acontece, tá, mas esse treco de a gente não precisar declarar os tipos, e da maioria das coisas vocês vão ver quando vocês programam muito em Lua, serem basicamente, tu vai estar usando números, strings ou tabelas. Tudo vai ser número, string ou tabela, ou função também. Tem uma outra coisa, tem um aspecto funcional muito maneiro em Lua. Tu vai ver que tu meio que não precisa declarar muitos tipos, principalmente para os tipos de programas que vocês estão fazendo aqui, e é isso que ele está tentando explicar aí também. Além disso, a Lua é ideal para a chamada programação de usuário final, permitindo que qualquer pessoa personalize programas com scripts. Nas plataformas de petróleo, a Lua é eficaz na manipulação e organização de grandes volumes de dados gerados durante as operações de exploração e produção, como, por exemplo, dados de perfuração, dados de fluido, de segurança, de equipamento, de produção, dados ambientais e geológicos. Os engenheiros podem usar a linguagem para desenvolver relatórios e análises que ajudem a entender melhor esse tanto de dados coletados, acessar e processar informações rapidamente, o que é essencial para a produção segura e eficiente das plataformas. Mas agora a gente vai sair um pouquinho das plataformas de petróleo e vamos voltar às plataformas de games. A Lua facilita a criação de comportamentos e ações dentro dos jogos, tornando a experiência de desenvolvedores muito mais dinâmica. E o mais incrível é que... E só vamos voltar aqui rapidinho, ó. Isso aqui é meio que um pseudocódigo que é para parecer meio que um C++, que é uma linguagem que também vai ser muito usada para jogos. Tem várias engines, principalmente um pouquinho mais antigas, que usam isso, e não é uma linguagem de script, né? E ela também é uma linguagem que não tem a tipagem dinâmica, então ele está mostrando exemplos aqui. Tu tem uma classe, tu tem a definição dos parâmetros da função com o tipo
tipos strings aqui, tipo double, que é um número real. Esse tipo weapon, que é uma outra classe. Né? A gente tem ponteiros aqui também, que é objetos que têm acesso à memória, que Lua também não trabalha muito desse jeito. Ela é um pouco mais alto nível nesse sentido. E os métodos aqui embaixo. Vamos ver se eles vão mostrar uma coisa parecida em Lua. E o mais incrível é que até mesmo as crianças estão usando Lua para criar seus próprios projetos, mostrando que a linguagem foi desenhada para ter uma curva de aprendizado baixa. Trabalhando de graça pro Roblox, né? Se vocês quiserem ver o vídeo no canal aqui sobre isso, tem. Mas sim, vários joguinhos têm extensões em Lua para tu criar coisas em cima. Viu só como você está mais perto da Lua do que você imaginava? E além de tudo isso, é muito legal pensar que uma linguagem criada por brasileiros está presente em locais de altíssima complexidade e também em sistemas de música, painéis de carros, TVs, teclados e até o micro-ondas que está lá esquentando a sua pizza. O sucesso da Lua não é só na tecnologia, ela também. Mas então, daí o que eu queria dizer, eu tava esperando pra ver se ele ia concluir ali o camarada. Lembra que eu falei, Lua é simples de aprender e é pequenininha, tá? Então, onde é outro lugar que é muito bom a gente ter uma linguagem pequenininha? E eu até quero fazer um adendo depois sobre jogos, porque eu falei que é legal. É nos sistemas embarcados. É quando tem muito pouco espaço, tem muito pouca memória para carregar código na memória, para carregar, né, o programa na memória. E tu precisa ter uma coisa que vai estar ali dentro do aparelho e meio que tu não vai poder estar recompilando o código, redistribuindo o programa que está ali dentro. O programa que está ali é aquele, mas seria legal tu ter uma partezinha que é mais malhável, que tu pode customizar o comportamento. Então, muito comum ter Lua em sistemas embarcados, televisões, né? Todas essas coisas que ele falou, até eletrodomésticos. Não sei se efetivamente tem alguns fornos micro-ondas que tem Lua. Se vocês sabem, coloquem aí nos comentários, porque eu não tô ligado. Mas enfim, é outro campo que a linguagem brilha muito, porque é muito foda para esse tipo de uso. Também é um símbolo da colaboração e inovação. A Petrobras, junto com seus parceiros, sempre busca soluções fora da caixa. Essa mentalidade é o que permite que tecnologias como a Lua surjam e continuem evoluindo. Hoje, a Lua é usada por desenvolvedores independentes ao redor do mundo, criando experiências novas e facilitando o nosso cotidiano. No fim das contas, Lua é um exemplo de como a inovação brasileira pode impactar o mundo inteiro. E vale lembrar que esse vídeo é só um recorte. Foi um desafio ter que selecionar o que falar da Lua, porque tem muita coisa interessante que acabou ficando de fora. Mas é lógico que a gente ia trazer links importantes para você concluir essa jornada até a Lua. Aqui na descrição você confere todas as fontes e links. E esse vídeo não seria possível sem a ajuda da Micaele Ohana, que foi a nossa consultora e escreveu o roteiro desse Nerdologia. Siga ela nas redes sociais aqui na descrição. E já aproveita para curtir. Muito legal mesmo o vídeo, eu gosto, tipo, que nem eu disse, eu sou o maior fã da linguagem Lua. Achei que o roteiro ficou bem legal. Não sei se vocês perceberam, é patrocinado pela Petrobras esse vídeo, porque eles ficaram falando bastante da Petrobras, né, embora seja muito importante pra história. Gostei bastante do roteiro, de como ele apresentou. Eu acho que a parte difícil do pessoal entender é tipo, ok, é uma linguagenzinha criada no Brasil, as pessoas gostam de usar essa linguagem. Por que que ela é legal? Já expliquei que a integração com linguagens de baixo nível, sistemas embarcados, ela ser pequena é muito importante. Um dos motivos também porque ela começou a ser muito usada nos joguinhos, tá? Uma linguagem de script, qual é a desvantagem perto da linguagem compilada? É que a linguagem de script, toda vez que tu vai rodar o programa, ela precisa interpretar aquele script, alocar a memória pro interpretador e rodar aquele código lá. É um código que, na prática, ele acaba sendo mais lento do que linguagens compiladas. Geralmente, tá, pessoal? Geralmente. Então, se vocês pegarem benchmarks lá do que um programa em C para fazer a mesma coisa que um programa em Lua vai ter de velocidade, ele vai ser muito mais rápido, geralmente. Mesmo mais rápido que Python, mesmo mais rápido que Java, que é meio que um híbrido entre uma linguagem de script e compilada, beleza? Só que daí o que acontece? E é legal que eu citei Java porque tem um pouco a ver
com isso, uma das inovações que fez o Lua ficar muito popular em jogos. A gente pode, dependendo de que tipo de uso a gente precisa fazer da linguagem de script, compilar essa linguagem de script em um arquivo binário, que daí agora não é mais um texto que a gente pode ler, que a gente pode modificar, mas a gente transformou ele num arquivo binário de código que o computador entende, que ele vai ser rodado dentro do teu interpretador ali, mas de uma maneira muito mais rápida. Que nem eu disse, o Java meio que funciona assim, porque o Java ele é uma linguagem que compila, mas ele compila para o que a gente chama do bytecode Java, e daí ele é interpretado, esse bytecode é interpretado na Java Virtual Machine. Eu até lembro de uma piada, é engraçado que há uns dias atrás eu falei mal de Java zoando para os programadores, e apareceu o programador de Java de tudo quanto é lado, dizendo que eu era idiota, que as pessoas adoram dar hate em Java, mas ninguém entende a linguagem, não sei o que e tal. Esse fenômeno de dar hate em Java, eu lembro de ver ele há 20 anos, tá, pessoal? E eu realmente não gosto muito da linguagem, mas eu já programei bastante na minha vida e eu acho que eu tenho um certo lugar de fala. Eu lembro da piadoca que um magrão fez, que assim, dizem que Java roda em todos os lugares, que é compatível com vários tipos de sistemas, que é verdade, né? Porque a arquitetura da linguagem propicia isso. Mas Java, na realidade, só roda em um lugar, só roda na Java Virtual Machine. Era essa a piadinha, né? Porque a ideia é essa. A gente tem um bytecode Java que é compilado uma vez e esse bytecode roda onde tem Java Virtual Machine, e tem Java Virtual Machine em tudo. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque em algum momento alguém inventou uma compilação dos scripts em Lua para uma máquina virtual que roda Lua, para um interpretador que roda bytecode Lua, tá? E essa compilação, ela pode acontecer na hora que vai rodar o programa, na primeira vez, né? E daí depois ela vai ser rápida, que é o que a gente chama de Just-in-Time Compiling. Também tem no Java, tem várias linguagens que usam esse sistema híbrido. Depois que tu tem o Lua com o Just-in-Time Compiling, Lua fica rápido. E Lua é uma linguagem muito próxima de C, que pode reusar as funções de C, que é muito pequena, e agora ela é rápida. E isso pode ser usado no quê? Pode ser usado nos joguinhos. Então, de uma maneira talvez totalmente inesperada, porque ela tinha sido pensada para ser usada nesses casos aí, embarcados, isolados e tal, o mercado de jogos vê, pô, uma linguagem pequena, rápida, que tem uma integração com C, que é a linguagem que várias das engines, principalmente naquela época, estavam sendo feitas, e agora ela é rápida, e agora ela compila, tá ligado? Então foi isso que, na minha opinião, parece que é o que abre a porta para isso. E até ver se não tem aqui atrás, eu não lembro onde é que tá. Eu lembro que eu tenho um livro que é a Bíblia do Desenvolvimento de Jogos, que eu comprei há muito tempo atrás, e é um livro antigo já, do início dos anos 2000, tá ligado? E eu lembro que nesse livro eles falam da linguagem Lua, eles dizem, pô, Lua é uma linguagenzinha interessante, várias engines estão implementando ela, vários jogos estão implementando ela, e eles meio que falam um pouco disso, né? Ela é fácil de aprender, ela é rápida, até porque no mercado de jogos, outra coisa, muita gente é designer gráfico, muita gente está pensando mais na lógica do game design, não tanto na lógica da programação. Então daí a pessoa pega uma engine e ela quer programar comportamentinho simples, e daí a engine te dá scripts em Lua para tu pegar. Ou às vezes tem developers que são, né, mais técnicos e estão fazendo a engine, estão fazendo gráfico 3D, estão fazendo física, mas tem outros desenvolvedores que estão só pensando na lógica, no game design, ou tem pessoas que são só mais designers e estão trabalhando em outra área, mas elas vão ter esses comportamentos para fazer o personagem pular, o personagem dar soco, o personagem andar no cenário, e não tanto a renderização, os gráficos, essas coisas. Então, por isso e outros motivos que Lua é tão querida, um projeto aberto, inovação brasileira, coisa maravilhosa. E eu já aviso para vocês, eu quero fazer um projetinho, tá? Quem ficar aqui até o final do vídeo pegou esse spoiler. Mostrando exatamente isso. Eu quero fazer, tipo, uma aplicaçãozinha que vai ter uma lógica programada em C, uma aplicação bem simples que a gente vai ler e vai dar uma olhada em como ela funciona em C. E a gente vai programar os comportamentos dela com Lua, pra gente entender como é que isso pode ser feito. E daí, se vocês lembram outros lugares onde Lua é usada para fazer isso, nós já falamos do OBS, né? Já falamos de micro-ondas, já falamos de algumas engines de jogos, eu tô tentando lembrar quais. Se não me engano, a Godot, né, usa Lua. Tô enganado, pessoal. Mas enfim, digam outros exemplos de onde tem Lua. Eu sei que tem vários jogos, eu não vou dizer para vocês poderem dizer aí. Digam se vocês já usaram a linguagem, digam o que vocês gostam, digam o que vocês não gostam. E se vocês curtirem o canal, curtirem esse tipo de vídeo em que a gente fica divagando aí sobre vídeos de 7 minutos durante meia hora, doem dinheiro no nosso Apoia-se, tem um Pix aí em algum lugar. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou.